Muito obrigado, parabéns aí pela sua apresentação, Lara. Se você quiser tirar o slide para a gente poder ficar mais tranquilo, isso, para a gente poder visualizar melhor aqui, agradeço aí a sua participação, a sua apresentação, e nós vamos agora então dar início às perguntas, às contribuições da banca. Isso, peço que você já pegue esse caderno que você está manuseando, para que eles aí deem a orientação, sugestões, críticas e possíveis correções, tá bom? Gustavo, se você me permite, vamos começar pela mulher, empoderamento feminino, pode Eu ser? acredito que é o contrário, vamos seguir o que é de praxe, o convidado externo começa. Olha, o negócio é o seguinte, depois que a minha professora falou isso, porque a Nainora, Gustavo, foi minha professora, né? Então tá ótimo. Vamos começar pelo professor Gustavo, o nosso convidado, e depois eu passo a palavra para a professora Nainora. Gustavo, até 10 minutos, por Obrigado. gentileza. Eu ia sugerir que a Nainora começasse, né? Mas já que... Ninguém começa, todo mundo sai, pronto. Já que foi dada a palavra aqui para o convidado, então, tranquilos, vamos aqui proceder. Mas eu ia sugerir, antes mesmo que o Rodrigo tivesse feito a colocação, né? Para que a professora fizesse as primeiras considerações iniciais. Lara, Rodrigo, obrigado pelo convite. Satisfação de estar aqui pela segunda vez, avaliando o projeto de especialização. Ano passado, estive com o Rodrigo também avaliando um outro especializando, né? E aqui agora a vez da Lara, que não gosta de ser chamada de Ana, né? Mas o Rodrigo falou aqui o nome completo da Ana Lara. Gi, um abraço, um beijo também, que bom tê-la aqui com a gente, saudades. E para início de conversa, eu sou geógrafo, então foi uma música para os meus ouvidos ler esse trabalho e aprender. Então, obrigado, Lara, pela oportunidade, né, de conhecer um pouquinho mais da história do Brasil e o fato que eu conhecia muito pouco, né? Às vezes é mais de trechos de livros, até televisão, e conta uma história muito diminuta, e aqui você soube, com maestria, trazer uma profundidade, uma discussão maior. Eu tenho algumas considerações a fazer aqui, primeiro do ponto de vista geral do trabalho, e depois, se houver tempo, algumas questões mais específicas, né? E aí eu enumerei tanto a parte com alguns comentários, né, desde a introdução, depois dos capítulos que se sucedem, e é isso, tá? A respeito do resumo, da apresentação do resumo, eu fiz uma leitura, pelo menos eu entendo que mereça uma discussão maior desse resumo, você expor os procedimentos metodológicos, os breves resultados e conclusões do trabalho. Você foi, digamos assim, tímida nessa apresentação do resumo, que é um tópico essencial, além do título do teu trabalho, que ele já é convidativo, além das palavras-chave que devem ser convidativas, logo em seguida, o resumo tem que ser convidativo. Eu acredito que você teceu 4 ou 5 linhas que mereçam mais profundidades a respeito do trabalho. Você falou que já é desde o teu trabalho de conclusão de curso, da graduação que você desenvolve esse trabalho. Então, você tem um suor, você tem longas noites, né, de preocupação, de empenho, de investimento intelectual, que, obviamente, merecem você trazer, você ilustrar, né, na passarela aí do resumo, nessa apresentação inicial. Sobre a introdução, eu acredito que, pelo menos na minha leitura, tá, eu acredito que você pode desenvolver um pouco mais o estado da arte do teu trabalho para logo depois inserir o objetivo da tua pesquisa, porque você começa o teu texto com o objetivo. Tem lá, introdução, número 1. E aí, o objetivo desse trabalho é nananana. Aí depois você desenvolve o resto. Eu acredito que, então, é importante contextualizar o leitor sobre o estado da arte, sobre o estado geral do trabalho. Ali, logo em seguida, os objetivos.
e em seguida aquela apresentação geral que você faz do documento. Na sessão 2, discutimos isso, na sessão 3, etc. Tá? Então, é uma sugestão que aí você vai mostrando aos poucos, você vai revelando ao leitor que está interessado no teu assunto ao longo da leitura, né, sobre o teu trabalho. Então, mostrar essa variedade argumentativa é importante também, né, textualmente falando. A partir da página 13, no contexto da própria introdução, aí ela fica um pouco mais clara, né, que aí você organiza por sessões e aí fica mais claro e evidente. Tá? De todo modo, eu acredito que seja necessário você tentar reorganizar ela nesse primeiro quadro. Tá? Depois, na página 3, eu consegui entender melhor. Logo em seguida, também no começo da tua introdução, veja se pode ser adequado a utilização de uma citação logo no segundo parágrafo. Né? Eu não lembro qual que é o autor que você traz aqui, mas veja se cabe uma discussão com as suas próprias palavras, que é o Neto 2013, tá? Veja se está adequado você manter isso ou desenvolver com as suas próprias palavras, a tua fundamentação a partir do teu conhecimento. Nada mais é a introdução do que uma apresentação geral do trabalho em si. Tá. Então, o terceiro ponto aqui da introdução, acredito que cabe tecer informações mais específicas sobre os procedimentos metodológicos utilizados. Ali você também foi tímida. Claro, é evidente que se trata de uma pesquisa exploratória, mas é necessário explicar melhor a fundamentação desses procedimentos metodológicos. Você colocou dentro da introdução um trecho curto sobre essa metodologia. Cabe você discutir mais sobre ela e trazer outros autores que sustentem isso também dentro do quadro, do recorte temporal histórico que você trabalha. Ou outros também que já se fundamentam por uma pesquisa exploratória, bibliográfica, você possa trazer uma discussão mais ampla a respeito. Né? O coração aqui da pesquisa são os procedimentos metodológicos, tá bom? Lá no capítulo 1, bom, eu gostei da parte como você desenvolve o texto, e a partir do capítulo 1 eu vi duas Laras. Eu lembro que você havia comentado também que pegou parte do que você já havia trabalhado no teu TCC, na graduação, e a segunda Lara que eu vi, muito mais madura, no sentido da escrita, muito mais organizada, nesse sentido de leitura, de repertório bibliográfico, com uma discussão mais profunda. Daqui a pouco eu chego qual que seria essa segunda Lara, tá? Só me avisa o tempo aí que eu não esqueci de cronometrar, tá bom? Não sei qual que é o horário o teto aqui que eu preciso encerrar. 4 minutos, tá? Tá bom. Então, dentro desse contexto, algumas partes que eu anotei, depois eu vou te enviar o PDF, para que você faça uma conexão entre alguns parágrafos, né? Alguns, por exemplo, aqui que ficou desconexa a relação entre o que você fala de imigrações europeias e o fluxo de informações no século XXI, que você traz o contexto da globalização, que você fala sobre a velocidade dessas informações, e anteriormente você está falando ainda sobre as migrações italianas. Então, ficou abrupto essas duas informações, talvez desmembrá-las um pouquinho mais, tá? Como todo geógrafo, observa também a questão cartográfica, né, que você traz alguns mapas. Eu sugiro você aumentar o mapa, acredito que é o mapa 1, a ilustração do Vale do Paraíba. Eu tive que dar um zoom no PDF para poder ler essa ilustração, tá? Então, certamente vai ter uma versão final, ou impressa, ou digital. Além da digital, você também ampliar um pouquinho. Ali tá... Eu acredito que a partir da página 29, como eu falei, né, aqui eu vejo uma segunda Lara. A leitura do texto ficou mais estruturada e conexa. Você faz uma amarração entre os parágrafos, tem um texto mais maduro, um texto mais fluido. Tá? De maneira geral, eu gostei bastante, porque como eu repito, né, eu aprendi bastante sobre esse trabalho. Tem uma relevância enorme aqui por conta da própria instituição, a Barão de Mauá, o curso de História e a própria especialização
eles se consolidam no contexto local e regional, abordando, sobretudo, o aspecto da localidade. Então, tem um direcionamento valioso aqui para que a gente mantenha esses estudos e se aprofunde ainda mais com eles. Gostei também do contexto aqui que você termina as suas considerações finais e talvez sugestões para trabalhos futuros, como você comentou das dificuldades, né? As entrevistas diretas ou outras indicações do que você e outros futuros especialistas aqui no contexto dessa pós-graduação podem se desdobrar, que é realmente um contexto importantíssimo, todo esse acervo que você levantou, né? Então, é isso. Concluo parabenizando, agradecendo pelo convite, e é sempre bom estar aqui com vocês. Pena que distantes, né? Mas em breve juntos. Rodrigo? Professor Gustavo, muito obrigado aí pelas suas considerações. Lara, por gentileza, se você puder responder aí algumas ou todas as colocações do professor Gustavo, para que eu possa passar a palavra para a professora Nainora. Eu ia começar a falar de microfone fechado, mas tá ótimo. Gustavo, obrigada pelas suas considerações. Agradeço imensamente por ter aceitado o convite e pelas considerações. E eu gostaria de responder algumas coisas, na verdade, algumas eu acho que estão bem colocadas. Eu entendi muito bem o seu contexto. Por exemplo, no resumo, quando você pede para eu abrir melhor as considerações, eu realmente reduzi o resumo. Por quê? Porque nas considerações, na introdução, eu já falo sobre. Então, e nas considerações eu vou citar algumas, a conclusão, né, do trabalho. Então, assim, por isso que eu fiz a introdução um pouco maior. E aí, logo embaixo, você já coloca a introdução. E eu acho muito válida contextualizar o leitor. Então, talvez ampliar um pouco mais, né, eu preciso conversar com o Rodrigo, ampliar um pouco mais a introdução, porque o resumo realmente eu olhei como um resumo do trabalho geral, e a introdução detalhando um pouco mais. E aí você pediu para eu reorganizar, a citação no segundo parágrafo, eu acho bem válido, e rever a outros autores para poder falar sobre os métodos utilizados. Então, sim, eu vou rever. Muito obrigada. E no capítulo 1, você me pede a questão do fluxo de migração e da comunicação. Exatamente, eu fiz essa junção dos dois, porque quando eu falo né, no primeiro fluxo e depois eu falo sobre a comunicação, justamente os imigrantes vieram com uma proposta deturpada de trabalho, né? Por isso que eu citei os dois, e aí depois, por isso que eu falo que hoje nós temos uma informação um pouco mais ampla, né? Um pouco mais né? Uma conectividade um pouco maior, mas vou dar uma olhada porque eu acho muito válido, porque talvez 1, 2 parágrafos, né, para poder contextualizar melhor, talvez para um leitor que não tem ideia sobre globalização. Então, eu achei muito válida, obrigada. E aumentar os mapas, você tem razão, porque eu também não enxergo. Então, eu também tive dificuldade com isso, inclusive, uma observação muito clara, né, porque, né, sinceridade é com a gente mesmo. E eu penso, sim, em trabalhos futuros, desdobrar o contexto, né, histórico, só que na área um pouco mais pendente para a geografia. Mas, muito obrigada. Tranquilo, satisfeito. Conte comigo com algumas bibliografias, né? Milton Santos, etc. Se bem que o acervo da Biblioteca da Barão de Mauá é riquíssima, é uma ótima biblioteca e você encontra vários autores, seja da história, da geografia, da sociologia, para trazer, né, para sustentar melhor esse bonito trabalho que você apresentou aqui. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Rodrigo? Obrigado, Lara. Na hora que eu for falar no final, aí eu já faço as ponderações da fala do professor Gustavo, tudo bem? Professora Nainora, por gentileza, sua vez. Rodrigo, Lara,
muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito satisfeita de ler o seu trabalho, de ver como é que você avançou. Gustavo, muito bom as suas colocações, a gente é sempre a primeira porque é mulher, eu gosto muito de ouvir os colegas, ainda mais que você é um convidado de fora, tem um outro olhar que não é o nosso, que está ali todos os dias juntos, os mesmos professores, então acho que é super importante isso. Então, é uma banca muito boa, Lara e Rodrigo, essa aqui, e obrigada por estar aqui fazendo a leitura desse trabalho. Eu gostei muito do tema, daquilo que você está explorando, de pensar, é um tema contemporâneo, né? Ele permite olhar para outras questões, para além da imigração na sociedade contemporânea. Eu fiquei pensando nos refugiados, os refugiados venezuelanos, eu fiquei pensando nas suas listas que você colocou ali de bordo, né? E fiquei pensando no momento que nós estamos vivendo hoje e em todos os desafios, não são permanências, mas eu diria assim, os desafios que nós temos quando nós tratamos de imigração no Brasil. Será que o brasileiro é tão acolhedor assim? E uma das coisas que eu começo a apontar no seu trabalho é exatamente isso, como é que você mostra isso a partir dos bastidores dessa Constituição de 1937, sobre a questão da imigração, para um governo que se mostrava ali já os seus sinais do que é que ele faria nos anos seguintes. E aí tem uma coisa que assim, no começo eu fiquei pensando sobre isso e depois, ao ler o trabalho completo, fechou a sua baliza de tempo. Por que não trabalhar a Segunda Guerra Mundial, né? Fechou, ficou perfeito ali. É até 37, porque aí vem uma outra história, inclusive da Segunda Guerra Mundial. Então, são coisas assim que eu gostei muito aí no seu trabalho, pensando ele como um todo e pensando essas questões do que é esse longo governo, com as 3 etapas em face da imigração, o contexto da época, o nazifascismo, né? Porque se você fosse abordar a Segunda Guerra Mundial, teria que falar de campos de concentração no Brasil, aí já era uma outra história, uma outra monografia, um outro negócio. Então, esse fechar a sua baliza de tempo ali foi muito, muito bom. Como a gente não tem muito tempo, eu estou indo já aqui, assim, apontando algumas coisinhas. O seu trabalho mostra que você fez a lição de casa, tá? Aquilo que se espera de alguém que está aí numa especialização, com as referências clássicas de Hobsbawm, Boris Fausto, o próprio Lira Neto, que é um dos maiores, vamos falar assim, especialista em Getúlio Vargas, né? Um dos principais historiadores que se dedica aí a estudar Getúlio Vargas, não é um único, mas um cara importante, uma leitura importante, e a relevância que você deu para a própria Constituição. Eu gostei muito dessas coisas no seu trabalho. Só que a gente vem também para apontar outras, fazer umas questões aí para crescer com o trabalho, né? Então, uma das coisas que eu queria apontar para você é que eu concordo com o Gustavo. O seu resumo está pobre. Acho que você pode dar uma melhorada boa no seu resumo. Acho que ele pode crescer um pouquinho, inclusive de tamanho mesmo, para que possa contemplar o que é o seu trabalho. E aí, eu já gostaria também de te apontar que, assim como eu achei o seu resumo assim, pobrinho, você foi miserável ali, economizou demais as palavras, eu pulo lá para as suas considerações finais que você poderia fazer a mesma coisa também. Acho que você tem elementos, e você mostrou eles aqui na sua apresentação, e eles nem sempre estão tão explícitos lá nas suas considerações finais. Acho que elas podem crescer um pouco. Então, gostaria que você sentasse com o Rodrigo e rever, depois eu posso até mandar alguns pontos lá, que eu acho que você poderia mandar minhas considerações aqui, para você ver alguns pontos que poderia estar crescendo um pouco mais ali. Algumas coisas no seu trabalho, né, a lista dos navios,
essa questão toda, a crise de 29, a forma como você foi apontando isso para chegar no próprio governo e aquilo que viria a se constituir de 35 para 37, abre caminho para outras pesquisas, inclusive para pensar como é que foi isso em Ribeirão Preto. Mesmo porque eu acho que nós precisamos avançar em Ribeirão Preto com o governo de Vargas e várias questões. A própria Revolução Constitucionalista, e aí a gente pode trabalhar com outros elementos para essas relações, porque nós, em Ribeirão Preto, ainda temos poucas pesquisas sobre Getúlio Vargas em relação à cidade. Então, como é que estava em Ribeirão Preto a recepção de tudo isso? Como é que, politicamente, os agentes políticos da cidade se movimentaram diante daquilo que se encaminhou para o Estado Novo? Então, a própria movimento constitucionalista em Ribeirão Preto e depois o governo constitucional de Getúlio e o encaminhamento para aquilo que seria o Estado Novo. Então, acho que isso abre caminho para pensar localmente em algumas questões. O próprio jornal A Cidade, que agora a gente nem sabe onde é que está esse acervo, eu, pelo menos, não sei, tá? Faz tempo que ele está fechado para nós, e nos últimos anos, então, depois que o jornal deixou de existir físico, piorou mais ainda essa situação de acesso a isso. Olha lá, Rodrigo está escrevendo ali, mistério mesmo, né? Ele tem muita coisa sobre isso. E eu me recordo de ter lido muito sobre a década de 30 também, nos jornais do arquivo, porque eu trabalhei a década de 30 inteirinha, diferente de você, o meu recorte foi do começo do século 20 até 45, quando morre o meu personagem principal. Então, esse é um período que a igreja dialogou muito com tudo isso, então eu me debrucei sobre Vargas. E por isso eu precisei estudar bastante Vargas. Lara está aí? Está congelada? Está ouvindo, Lara? Não, está aí, ok. Estou aqui, estou anotando, professora. Ok. Então, essas são questões que você vai apontando aí e que, evidentemente, elas aparecem para nós aí no seu texto. Quantos minutos ainda tem, Rodrigo? Estou igual o Gustavo. 2 minutos. 2, caramba! Tá vendo, Gustavo? Você foi mais proativo. Então, eu vou fazer uma única pergunta para você. Sua página 43, você afirma que era o fim da hegemonia São Paulo-Minas, mas a velha política do toma lá, dá cá. Eu quero saber sobre isso. Será que ela, de fato, era o fim dela, ou será que ela havia, de fato, terminado? Eu, particularmente, tenho as minhas questões em relação a isso, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão aí que se aponta na página 33, é só assim para contextualizar aí, porque você fala que houve o rompimento no fim do seu antes do 2.1, houve o rompimento, é a tua última frasezinha, houve o rompimento com a velha política brasileira. Houve mesmo esse rompimento? Obrigado, professora Nainora. Lara, por gentileza. Oi, professora. Muito obrigada pelas suas considerações. Quando a senhora falou na primeira frase, inclusive, que um Brasil acolhedor, né, realmente, na época ou atualmente, né, essa linha tênue, né, que nós temos de, nossa, o brasileiro sorri para tudo, mas peronomútil, né? Entendo, inclusive, o que a senhora quis passar. As referências clássicas, inclusive, não tinha como, né, eu não colocar isso em pauta, porque são referências muito, né, muito importantes para isso. Ampliar o resumo, vou ampliar o resumo. Vou conversar com o Rodrigo, sentaremos eu e ele para ampliar o resumo. Vou ampliar o resumo. E as considerações finais, inclusive o Gustavo me pediu a introdução, né, um pouco maior,
e a senhora as considerações finais. Então, eu vou olhar com carinho, eu e o Rodrigo, nós vamos sentar, nós vamos conversar, com certeza. Muito obrigada. E uma abertura para pesquisa, professora, realmente, nós tentamos trabalhar Ribeirão Preto, sim, aí nós íamos trabalhar, na verdade, eu e o Rodrigo, nós conversamos até 37 mesmo, não era o intuito pegar, né, uma outra época, porque nós íamos abordar muito trabalho, né, um período muito maior, mas nós queríamos pelo menos trabalhar com Ribeirão Preto até 37, mas realmente a pandemia, né, fechou muitas portas, inclusive o do arquivo de Ribeirão. Então, assim, eu não pude ir ao arquivo, eu queria ter ido no de São Paulo também, eu não consegui. Então, isso foi, né, gerou um trabalho um pouco menor, né, porque o meu outro trabalho foi mais extenso por isso também, porque eu vim trabalhando o macro, né, e fui descendo, fui afunilando. E Você é para o dessa questão do Brasil. mestrado, é para o mestrado. Ah, não, tudo bem. Gente, eu não aguento. Gente, calma aí, peraí. E eu vou trabalhar Ribeirão Preto, professora. Eu preciso, na verdade, eu gostei muito de trabalhar o Brasil, né, nessa vertente, e eu quero ir para Ribeirão Preto também, então, para um mestrado. E a pergunta que a senhora me fez sobre o fim da hegemonia social e essa questão, né, se Vargas realmente rompeu com a política, com aquela frase que eu também coloquei, como pai dos pobres e mãe dos ricos, né, fica um ponto de interrogação, fica... Eu entendo o que a senhora disse, talvez não tenha rompido tanto, né, como eles esperavam, e com o golpe, né, de 30, mas diante das fontes, né, que eu obtive, eles citam, né, eles batem muito nessa tecla, inclusive. Mas vou olhar com carinho o que a senhora me disse. Muito obrigada. Muito bem, agradeço, professora Nainora, professor Gustavo, aí pelas colocações. Vou falar brevemente aqui algumas coisinhas que vocês falaram e também o que a Lara respondeu. Gustavo, vou começar primeiro pelo que o Gustavo apontou aqui para a gente. O resumo, né? O resumo, tanto o Gustavo quanto a Nainora, né, Ana Lara, apontaram aí, né, essa situação. O resumo, realmente, ele foi um tendão de Aquiles, vamos dizer assim, porque ele foi modificado algumas vezes, e eu dizia para ela, olha, esse resumo, ele tá... E aí vai e faz de novo, e aí vai, ela lembra disso, a Lara, a gente deve ter, assim, sei lá, refeito umas 2 ou 3 vezes. E depois... Então, eu acho que sim, Lara, você, né, precisa ampliar o resumo, colocar aí pelo menos a questão metodológica brevemente, como o Gustavo apontou para a gente. A ideia, né, de contextualizar o leitor ali, um parágrafo, né, no começo da introdução ali, acho que é interessante também, que o Gustavo citou. Lógico, quando ele fala de globalização e imigração, porque você fala do cotidiano, dos dias atuais, depois você volta... E aí ele fala para estar desmembrando. E achei interessante, Gustavo, quando você fala das 2 Laras, né? E ali, a partir da página 29, como você bem colocou, fica um texto muito mais fluente, né? A coisa segue ali. E aí é o capítulo 2, praticamente, né? Que é o capítulo principal do trabalho. Falando em capítulo principal, sim, Nainora, já começando a responder o que a Nainora falou, tínhamos intenção de falar sobre Ribeirão Preto. A priori, sim. Depois, com todas essas situações aí colocadas pela Lara, a gente preferiu fazer aí uma introdução do assunto, como diria, um voo panorâmico, e apresentar essa prática do Vargas em 37. E o recorte 37 acabou sendo mesmo, né, pensado. A Lara mesmo perguntava para mim, nós vamos chegar a 42, quando o Brasil declara guerra, nós vamos avançar até 45, e foi uma coisa que eu falei para ela, falei, não, nós vamos falar de 37. Foi uma coisa, porque senão é o que você falou, né, Nora? Nós iríamos ter aí quase um mestrado, exatamente, né? E aí, pensando no mestrado, por que não trabalhar Vargas em Ribeirão? E o jornal, ele possibilita também essa pesquisa, essa discussão, desde que nós tenhamos aí o acesso novamente a esses jornais, porque está difícil, né?
vai para Campinas, depois ia digitalizar? Por favor, pode falar. A coleção do jornal Diário de Notícias, quase completa, inclusive com muitos exemplares da década de 30, está aberta para o pesquisador, das 7h30 da manhã ao meio-dia em Brodowski, na faculdade lá onde eu trabalho dos padres. É pessoalmente ou pelo site? Pessoalmente, eles não está digitalizado. Ok, importante saber essa informação. De que período, né, Nora? Você sabe me falar? Que ele Eu não me compreende, recordo jornal? se a coleção deles começa em 32, 33 e chega até a década de 70, quando o jornal foi empastelado, né, e depois venderam o jornal e tudo mais. Porque a Arquidiocese havia comprado ele em 40 e alguma coisa. Então, por isso eles têm uma coleção boa. Ótimo, bom saber, porque a galera pergunta lá na faculdade e eu vou passar essa informação também. Ribeirão Preto, então, poderia ser um tema aí de mestrado, ou como você mesmo falou, Lara, partir mais para o lado da questão da geografia, e aí a gente pode pensar, né, os processos de migrações, enfim. Gostei muito, né, Nora, quando você coloca, além de falar que é uma pesquisa contemporânea, quando você colocou aqui uma dúvida, né, será que o brasileiro é tão acolhedor assim, né? E eu falei disso, por coincidência, essa semana na aula de Contemporânea 2, lá na Barão, quando falamos de haitianos, falamos, né, do pessoal que veio para o Brasil, o assunto era outro, era Europa, mas caímos aqui no Brasil, né? E falamos das barbaridades que ocorreram com vários desses haitianos, bolivianos, venezuelanos que vieram para cá e foram. Já olharam para os vizinhos? Exato. Sempre chega aí. E você tem razão. A gente pode estar falando sobre a Grécia Antiga, sempre vai chegar no olhe para os vizinhos. Olha a América Latina. Desculpa, Gustavo, essa é uma piada pronta, que eu dou aula de História da América, deixa a gente contextualizar ele. Desculpa a banca ficar tão informal, Rodrigo. Não, imagina. É assim, eu brigo com eles, geograficamente nós estamos de costas para os vizinhos, então a gente precisa voltar a olhar para os vizinhos. Olha aí, a questão das migrações. E o Rodrigo comentou algumas vezes isso, já no SEIB, em corredores, em aulas conjuntas, é muito válido. E eu passei a refletir muito depois disso, né? Totalmente tem razão. Falei agora, né, da independência da América Espanhola, né, Nora, no SEIB, e usei a sua frase, falei, ó, não é minha, é de uma professora, a ideia de estar de costas para a América, e aí complementei, né, o que a gente falava, de umbigo para a Europa, né? Ó, nós temos 10 minutos ainda pelo Google Meet. Deixa eu só finalizar esse processo aqui, então. Acho que é mais fácil eu renovar, tá, gente? Porque aí não dá nem para deliberar. Então, eu vou estar só encerrando meu comentário aqui. Todos nós sairemos. Aí eu já mando um convite primeiro para Gustavo e Nainora e depois para Lara, ok? Já fica combinado assim. Posso dar uma sugestão, Rodrigo? Você pode gerar um link, manda aqui no chat, aqui dentro dessa sala. Aí todo mundo copia e entra nesse outro. Não precisa nem ficar mandando pelo WhatsApp. Pode ser. Só vou finalizar, então, rapidinho, para poder fazer isso aí que você sugeriu. Perfeito. Bom, resumo também a Nainora apontou para você, Lara, então a gente percebe que o resumo aí é a grande modificação, né? A principal modificação do seu trabalho. E aí você, sobre a velha política do toma lá da cá, Nainora, na realidade nós trocamos 6 por meia dúzia, né? Você tem ali a Primeira República, o café com leite, o coronelismo, e a partir do governo provisório você passa a ter os interventores colocados por Vargas. Ou seja, o que mudou, né? De repente mudou a liderança e os novos comandados, né? E esse toma lá da cá, ele permanece, né? Até os dias de hoje. Vide centrão, vide apoio político, como que algumas leis são aprovadas, como algumas leis não são aprovadas, e aí é a permanência, né, Nainora? A gente percebe que na história muita coisa continua, né? E nesse caso, infelizmente. E você colocou também as questões das considerações finais, também ela ficou enxuta, um pouco maior, lógico, que o resumo, e de repente poderia sim colocar ali mais alguns parágrafos
para poder trabalhar aí melhor esse fechamento do TCC. Bom, agradeço profundamente os professores. Deixa eu já gerar aqui o link que o professor até deu aqui a dica. Vamos lá, estou criando, pronto, criei. Eu vou colocar aqui então no chat, pessoal, se vocês puderem já copiar, e aí eu vou pedir o seguinte, a hora que nós conseguirmos aqui chegar a uma nota, tá? Aí eu aviso a Lara pelo WhatsApp, e aí, por favor, Lara, você dá o toque pro pessoal, pode ser? Sim, senhor. Então eu convido a todos agora nesse momento, quer dizer, todos nós, inclusive eu, Gustavo, a Ainora, todos nós vamos sair agora dessa página, e daqui a pouquinho nós entraremos nessa segunda aqui. Tem mais gente que vai entrar ou não? Só para eu saber que eu preciso fechar aqui, viu, Lara? Porque eu já estou sendo cobrado para entrar na banca das 3 e a Nainora também. Então vai ser um sistema... Não, imagina, é porque teve mais gente que entrou, acho que a Aline e o Matheus não estão aqui agora. Eu já mandei mensagem para eles. Ok. Pode e dar, aí eu vou ter que dar o resultado, e assim que eu der o resultado fechar, a gente vai ter que já sair, porque eu tenho que entrar ao vivo em outra banca, tá bom? Bom, fazendo aqui o fechamento, deixa eu só pegar aqui o título novamente certinho. Bom, Lara, a primeira coisa é essas ponderações que foram feitas, principalmente no que tange o resumo, as considerações finais, a tua ficha catalográfica, né, que nós vimos também, então já faz lá a alteração necessária. Por favor, já começa a pensar, já começa a rascunhar, e depois me mostra isso, né, para ver o que a gente pode modificar, e ver com o Cardoso qual é o prazo para entrega da versão definitiva, e aí, por favor, me envie a versão definitiva depois para eu ter aqui no arquivo. Gustavo, Nainora, se vocês quiserem, por gentileza, pode mandar para mim por e-mail alguma coisa, se vocês pontuaram no texto mesmo, no PDF, pode mandar para mim que eu mando para a Lara, certo? Bom, hoje, 28 de agosto de 2021, às 14 horas, tivemos a banca de pós-graduação da aluna Ana Lara Costa com o título Autoritarismo e suas vertentes, Vargas e suas práticas políticas em 1937. A banca deliberou sua nota e você foi aprovada com nota 10. Na graduação, ela caiu no chão, lembra, Nainora? Ela caiu no chão, né? Eu preciso sair, eu mando depois para o Rodrigo, tem algumas anotações no canto e tem outras anotações. Eu mando para você. Parabéns, não. Eu preciso sair para mim ir para minha outra banca. Eu também. Obrigada. Depois eu mando mensagem. Eu agradeço. Quando passar tudo Obrigado, isso, Lara. Celebra. Parabéns, Lara. Eu vou ficar um pouquinho aqui, porque não tenho banca depois, então eu converso com a Lara, converso com a Giovana.